Mesdames et messieurs, donc, chers et chers amis, Nyanyainikuna Turinikuna, Kunampuncha, Shamushkani, Kangunawa Rimanata, Haku, Somakta Rimashu. Chers frères et sœurs, Caros irmãos e irmãs, nós estamos hoje aqui reunidos juntos para pronunciar as boas palavras e eu me congratulo com isso. Meus senhores e minhas senhoras, senhoras representantes dos povos indígenas convidados hoje aqui, Dayara Tucano, Altaci Coreia Cocama, Josileia Kengan, Fernanda Kengan, Clarice Taueleuai da Silva, Mairu Kuaudi. Minhas senhoras e meus senhores co-organizadores deste colóquio, Dayara Tucano e Majai Gongora. Minhas senhoras e meus senhores, membros do gabinete do Ministério dos Assuntos Indígenas do Brasil, senhor embaixador do Brasil na França, Ricardo Neiva Tavares, senhor embaixador da França em São Paulo, senhor presidente da FAPESP, Fundação para a Pesquisa Brasileira do Estado de São Paulo, senhor Marco Antônio Zago, minhas senhoras diretoras do Museu da Língua Portuguesa, Renata Mota e Roberta Saraiva, caras e caros colegas da Universidade de São Paulo, caras e caros colegas franceses e auditores do Collège de France. É uma grande honra para mim recebê-los aqui no Collège de France para abrir este colóquio internacional Línguas Indígenas da América do Sul, Memória e Transformação. Na sede de um estabelecimento de pesquisa fundado há 5 séculos e cuja vocação sempre foi de abrir a via para o diálogo entre as civilizações. E, mais particularmente ainda, desde a criação de uma cadeira de antropologia social em 1960 e desde a fundação do Laboratório de Antropologia Social por Claude Lévi-Strauss no âmbito do Instituto das Civilizações. Então, eu vou começar para parabenizar as pessoas que sonharam com a realização deste encontro e que nos convidaram para abrir esses diálogos, que é a Dayara Tucano e Majoi Gongora. A homenagem prestada às línguas indígenas, consagrada pela exposição Neemporá, do qual elas são as curadoras, exposição dedicada à diversidade das línguas indígenas e à história da resistência desses povos, realizada no Unesco, marca o lançamento da Década Internacional das Línguas Indígenas, declarada pela ONU para os anos 2022 a 2032. Marca também a história do reconhecimento desses povos. Como se podia expressar mais elegantemente essas palavras de Dayara Tucano? As nossas línguas são um território. Com essas palavras desenhamos os mundos e criamos novas possibilidades para renovar o pensamento. É bom de lembrar esses 2 pontos essenciais hoje. Em primeiro lugar, a estreita relação que se estabelece entre a vivacidade, a vitalidade das línguas indígenas e o ecossistema terrestre, este território vivo no qual é bom aterrissar, retomando as palavras de Bruno Latour. Em seguida, a ligação íntima entre a manutenção viva do patrimônio linguístico pelas sociedades humanas e o evento de um futuro possível para a humanidade. Se a linguagem humana, na sua diversidade, contém em germe as condições do pensamento e as ações do mundo, é urgente para nós considerar os conhecimentos existentes nas línguas indígenas como uma dimensão indispensável para o futuro da nossa espécie. Não existem árvores sem raízes, não existe existência de povos sem uma infinita diversidade das línguas que exprimem cada uma delas através dos sons, da gramática, do léxico e das tradições e do uso específicos, uma certa visão do mundo. Essas línguas revelam múltiplas possibilidades percorridas, lugares percebidos pelo espírito humano. Esse caminho feito pelos povos indígenas que nós interrogamos hoje, o que significa falar e estar no mundo, na língua e na história. Organizado pelo Collège de France e a equipe de Antropologia Linguística do Laboratório de Antropologia Social, a Universidade de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, a Comissão Nacional Francesa para a Unesco e a Embaixada do Brasil, França no Brasil, este colóquio abre hoje uma reflexão antropológica e linguística sobre as línguas ameríndias, as relações entre os territórios e as formas de expressão poética e artística dos povos indígenas da América do Sul. Eu gostaria de agradecer particularmente os meus colegas das instituições brasileiras, o senhor Marco Antônio Zago, presidente da FAPESP, o Ricardo Neiva, embaixador do Brasil, e as co-organizadoras deste colóquio.
senhoras Roberta Saraiva e Renata Mota, diretoras do Museu da Língua Portuguesa. Eu agradeço também a minha colega Luciana Estorto, professora da Universidade de São Paulo, e os representantes da Comissão Nacional Francesa da Unesco, assim como Nadège Mézy, da Embaixada da França no Brasil, por terem, juntamente conosco, tornado possível a realização deste evento e dando o apoio sem falha. Eu exprimo a maior gratidão aos membros do gabinete do Ministério dos Assuntos Indígenas do Brasil, presidido pela senhora ministra Sônia Guajajara, e os representantes indígenas que temos a imensa honra de receber hoje, Daera Tucano, Fernanda Cangan, Josilé Cangan, Altacílio Rubim Correia Cocama, Clarice Tauleuá da Silva, Mairu Acuí Cuaudi. A minha gratidão vai também, muito naturalmente, para os meus colegas americanistas franceses reunidos hoje e o entusiasmo que eles manifestaram de se juntar na participação desse evento. Philippe Descola, presidente do Collège de France, da cadeira de Antropologia da Natureza, muito tempo ele próprio diretor do LAS, assim como os meus colegas antropólogos, linguistas, que têm uma paixão por essas línguas indígenas. Pierre Deleage, Capucine Boisdan, Cédric Vinec e Emmanuel de Vienne. Nós devemos a eles os grandes avanços do americanismo tropical e o conhecimento na Europa e a nível internacional das línguas e dos povos indígenas. E, finalmente, vocês devem perceber, é uma homenagem à amizade profunda da qual testemunhava Claude Lévi-Strauss aos povos indígenas do Brasil. 60 anos depois da publicação do primeiro volume de Mitologique, que abre-se hoje esse diálogo entre uma delegação indígena de pesquisadores brasileiros, artistas, e os membros das Baixas Terras da América do Sul. Nesta lição inaugural do Collège de France, na sua lição, Claude Lévi-Strauss, ele gostava de imaginar essa cadeira de antropologia social estabelecida não em 5 de janeiro de 1960, no dia do seu discurso diante da Assembleia dos Professores do Collège de France, mas 5 séculos antes, por uma espécie de Gedanken-Experiment, uma experiência do pensamento. Ele imaginava, assim, esta cadeira, de repente atribuída a Jean Delery, de volta à França depois de alguns meses, no momento em que ele se prestava a redigir a sua história de uma viagem feita em terras do Brasil em 1558. O famoso explorador era também um etnógrafo, antes do tempo. Claude Lévi-Strauss situa sua obra nos passos deste último, mas não devemos nos iludir. Não é para reduzir os povos indígenas à imagem de guerreiros canibais, mas porque o olhar dado ao novo mundo por este breviário etnólogo, como Lévi-Strauss gostava de chamar a obra dele, Jean Lévy, é um revelador do nascimento de uma nova observação científica. Quanto à surpresa face a esse mundo desconhecido, erigido como um paradigma de alteridade absoluta, ele surpreendeu Montaigne e muitas vezes os séculos e a filosofia do direito. Para Lévi-Strauss, a história revela, sobretudo, a crueldade dos europeus na descoberta do novo mundo. Cabe a nós hoje, 5 séculos depois, de não mais ir buscar neste mundo uma alteridade absoluta, mas de reconhecer o que nos une e o que temos a compartilhar. Este reconhecimento vai nos conduzir, inevitavelmente, a destacar a verdadeira ferida vivida por esses povos na época do descobrimento do Novo Mundo e que persiste até hoje. A história das relações dos povos das baixas terras sul-americanas com os colonizadores europeus testemunha de uma violência incrível feita ao longo dos séculos pela imposição de uma visão do mundo, de uma língua dominante, castelhana e portuguesa, que veio suplantar a riqueza e a diversidade das línguas indígenas, mas também uma imposição de um conceito de território pela administração colonial que decimou povos e os conduziu à migração e à degradação das suas condições de existência. Os efeitos ainda são presentes hoje nessa negação dos
dos seus direitos fundamentais. Na França, foi preciso esperar Claude Lévi-Strauss para que, numa espécie de milagre, os povos do Brasil viessem sediar aqui como majestade no Collège de France, como ele disse durante a sua lição inaugural. Era uma dívida que eles tinham, uma dívida eterna com relação aos povos indígenas. Então, foi preciso esperar que a antropologia fosse chamada, estivesse presente no Collège de France, para chamar indígenas, essa ciência do concreto já não represente mais um contraponto estético e exótico da história do espírito humano, mas que encontre a sua mais alta estima da ciência e de todas as nações. Este ano comemoramos o aniversário do primeiro volume das mitologias, Les Crus et les Cuits, publicado em 1964. Então, é por isso que neste ano recebemos aqui os autodignitários e representantes dos povos indígenas do Brasil para ouvi-los expressar aqui com sua própria voz a sua visão da história e o aporte das ciências indígenas ao conhecimento e à obra do espírito humano. Através do diálogo que se estabelece hoje, que se inaugura hoje, desejamos devolver a palavra aos povos indígenas para darmos juntos um olhar conjunto, crítico, sobre as visões do mundo e os conceitos fundadores da antropologia. O que é que vocês acham dos povos indígenas em relação à linguagem e ao território? Como definir a transmissão destas línguas, desses conhecimentos? Quais são os seus desafios? Se as línguas ameríndias revelam uma relação cosmopolítica com o vivo, com o ser vivo, a poética, a diplomacia, nós vamos ver hoje que as artes também expressam a vitalidade e a riqueza semiótica dessas tradições que se desenvolve em novos espaços, né, na cena internacional, hoje aqui no Collège de France. Muito obrigada. Bonjour. Bom dia, o meu nome é Dayara Tucano. Eu gostaria de agradecer o Collège de France pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, e penso que todos os agradecimentos já foram feitos, então vou começar sem mais demora, à maneira do meu povo. Capicúia.
Marika, Mon grand-père. O meu avô contava que no início, antes da criação do universo, do caos universal, apareceu o primeiro pensamento, o primeiro sopro, a primeira luz, e era o momento em que apareceu a avó do universo, uma mãe criadora que, com o seu pensamento, criou os 4 relâmpagos que a ajudaram a criar a partir do mundo espiritual, o mundo material, e assim o mundo foi criado. E começa uma longa história que chamamos Pamani, a história da transformação do universo. E assim, para o povo tucano, é Pamaçã, tudo se transforma. E no princípio de tudo existe o pensamento. O pensamento que é um pensamento diferente de como eu aprendi a entender em francês, em português ou em espanhol. O pensamento como um movimento, uma energia que vibra e que tem a capacidade de criar o mundo à volta de si mesma, de si próprio. E assim o pensamento e o que temos nas línguas indígenas, são mais de 5.000 povos indígenas no mundo, refletem universos que não são só possíveis, mas que existem, que são vivos, que estão presentes ao mesmo tempo que este outro nosso, o mundo ocidental. Universos em que os pensamentos, as artes, as filosofias são à maneira não necessariamente traduzíveis, porque falar línguas não é limitar-se, limitar a tentar os erros de tradução possíveis, mas os sentidos da alma desses territórios, das memórias desses povos. E assim nós inauguramos na Unesco Paris a exposição Nha Épora. Nha Épora é uma palavra da palavra guarani, Nhé. Nhé é precisamente a lã doce, macia, ligeiramente quente, doce, que sai da nossa boca quando falamos. Porã é a beleza. Nhé é porã, como dizia ontem a embaixadora do Paraguai na França, Nhé porã é a palavra da alma. E qual é então a mensagem dessas almas indígenas, tão antigas como quaisquer outras, o que é que elas nos podem trazer hoje nesse momento de grande transformação de pensamento humano, grandes mudanças climáticas, grandes desafios políticos, de uma perturbação face ao que nós chamamos antropocena, que se representarmos ao mesmo tempo povos que nunca deixaram de lado uma relação direta com o que é vivo, o mundo vivo, e nós fazemos parte de um movimento de transformação universal. Então, esse colóquio, esse encontro é para falar um pouco disso. Muito obrigada por essa ocasião, essa oportunidade de ter introduzido de maneira tradicional, porque devemos recorrer ao sopro para podermos respirarmos
juntos, pensarmos juntos e abrir o pensamento do nosso coração, os sentimentos do nosso pensamento para aceitar, para ouvir, para abraçar outros e embarcar outras perspectivas e que isso possa nos educar a abrir perspectivas de um mundo e mundos que, apesar de séculos de opressão e de silenciamento que nos deixaram afastados como povos menos que humanos, menos do que humanos ou menos civilizados. E hoje, no século XXI, essa escola, essa casa, que é também a nossa, esse colégio, acolhe esses outros pensamentos. Muito obrigada a todas e a todos por esse momento. Anhu. Bom dia, bonjour, Madame Andréa Luz, Madame Dayara Tucano, Professor Marco Antônio Zago, Madame Roberta Saraiva e todos que estão aqui nessa jornada especial hoje. Vou aqui falar em português. Anteontem abrimos a exposição Em Eporã, Memória e Transformação, na Maison de l'Unesco. Apresentada originalmente na sede do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, a exposição marcou, no Brasil, o início da Década Internacional das Línguas Indígenas, instituída pela Organização das Nações Unidas e liderada pela Unesco. A mostra tornou-se uma referência para o acesso à memória e para a valorização do patrimônio cultural dos povos indígenas no Brasil, em uma atitude de reconhecimento e respeito a seus direitos e de reverência a seus conhecimentos ancestrais. Com a curadoria da artista e mestre em Direitos Humanos, Dayara Tucano, e co-curadoria da antropóloga Marjorie Favero Góngora, a mostra apresenta a diversidade linguística, não apenas como expressão das culturas indígenas no país, mas também como um importante instrumento de resistência dessas populações. A fim de se aprofundar o tema, a exposição teve a curadoria especial para línguas indígenas da professora Luciane Storto, linguista e docente da Universidade de São Paulo, e a colaboração da linguista Altaci Correa Rubim, do povo Cocama. Representante dos povos indígenas da América Latina e do Caribe, no Grupo de Trabalho Mundial da Década Internacional das Línguas Indígenas, todas essas pessoas mencionadas que participam deste colóquio. A exposição contou ainda com o apoio de cerca de 50 especialistas e profissionais indígenas, entre linguistas, artistas e criadores. A década constitui um esforço que visa ao reconhecimento e à valorização do patrimônio imaterial das nações indígenas, compreendendo a língua como retrato da alma de cada um dos povos originários. As línguas são, ao mesmo tempo, voz, símbolo de resistência e instrumento para a representação de mundos. São elementos que formam uma perspectiva de superação das desigualdades e da intolerância na direção de um mundo cada vez mais diverso, inclusivo e sustentável. A realização deste colóquio internacional de línguas indígenas da América do Sul, em parceria com o Laboratório de Antropologia Social do Collège de France e apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, é uma oportunidade única de reflexão antropológica e linguística sobre as línguas ameríndias, com a participação de um coletivo muito significativo entre pesquisadores indígenas, membros do Ministério dos Povos Indígenas do Brasil, antropólogos e linguistas, especialistas em línguas dos povos da América do Sul. Vou deixar para o professor Zago, na sua fala,
uma iniciativa que estamos desenvolvendo, FAPESP e Museu da Língua Portuguesa, e que se pretende articular com diferentes instituições brasileiras na perspectiva do registro, preservação e difusão das línguas indígenas no Brasil, que se encontram sempre em muito risco. Quando uma língua desaparece, extinguem-se universos. Assim, reconhecer, valorizar e fortalecer a diversidade social, cultural e linguística é uma tarefa mais do que urgente. É neste sentido que o Museu da Língua Portuguesa busca ampliar o alcance de Inhé Porã Memória Exposição, nossa exposição, como parte de um movimento que visa reconhecer e valorizar o legado dos povos originários. E este colóquio não poderia ser realizado em lugar mais emblemático que o Laboratório de Antropologia Social do Collège de France, evocando a presença de Lévi-Strauss e sua profunda relação com os povos indígenas e o Brasil. Em nome do Museu da Língua Portuguesa, agradeço muito especialmente Andréa Luz Gutierrez Choqueville, que acolheu prontamente no laboratório a sugestão desta programação. Agradeço também Majoí Gôngora, Roberta Saraiva, Clara e Nadege Metzé, que trabalharam na organização do lado brasileiro, e a todos os parceiros que tornaram este colóquio possível. Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, FAPESP, Embaixada do Brasil na França, Unesco e Instituto Cultural Vale. Desejo uma ótima jornada de trabalhos hoje. Muito obrigada. Ok, muito bom dia, bonjour à tous. Eu estou muito honrado em participar desta abertura, representando a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e quero saudar a diretriz de laboratório de Antropologia Social, Madame Andréa Luz Gutierrez Choqueville, a senhora Dayara Tucano, comissária da exposição em Ieporã, e, na pessoa dela, saudar todos os representantes de etnias autóctones do Brasil aqui presentes. E a senhora Renata Mota, a diretora do Museu da Língua Portuguesa, e, na pessoa dela, todos que participaram da organização desta exposição e deste seminário. E também a representação da Embaixada Brasileira, que está aqui, não estou vendo onde, mas sei que está. O censo de 2010 do IBGE, que certamente está já desatualizado, não é? Registrou 274 línguas indígenas faladas no Brasil, por 305 etnias diferentes. E dentro das terras indígenas, mais de 50% dos indivíduos que lá vivem, dentro dos seus domicílios, falam língua indígena. E 30% deles não falam ou compreendem a língua portuguesa, que é a língua oficial do Brasil. Portanto, esta informação muito simples, numérica, ela aponta para um fato importante: as línguas indígenas como um pilar importante prático da comunicação dentro do Brasil, entre seus habitantes, um país de dimensões continentais. 5 das línguas indígenas superam 10 mil falantes e outras 7 delas superam 5 mil falantes. Mas talvez mais relevante do que este aspecto prático da comunicação, não é o seu papel cultural, como já apontaram aqui a Andréa Luz e a Renata Mota. Arion Rodrigues diz: as línguas naturais não são apenas instrumentos de comunicação social, mas também os meios de que dispõem os seres humanos
para elaborar, codificar e conservar o seu conhecimento do mundo. Um conhecimento que é próprio de cada cultura, obviamente. Cada língua está intimamente ligada aos processos cognitivos e à experiência acumulada pelo povo que a fala, através de sucessivas gerações. As descobertas que, elaboradas, reelaboradas pela inteligência ao longo dos milênios, formam o imenso acervo de conhecimentos integrados que é a cultura, e que tem a sua expressão mais ampla e mais precisa na língua que se desenvolveu como parte e como instrumento dessa cultura. Por outro lado, não podemos esquecer, e aqui já foi apontado, que no momento cerca de 40 línguas indígenas no Brasil têm menos que 100 falantes. Estão, pois, em grave risco de extinção, representando uma brutal perda de um patrimônio cultural da humanidade. Mas, ao lado do seu papel como meio de comunicação social e também como marco cultural da diversidade humana, as línguas indígenas têm elevado interesse para a linguística e a filologia, pois representam um repertório volumoso de evolução cultural humana acumulada sem conexão com os povos dos velhos continentes, isolada, se desenvolveu isolada por mais de 20 mil anos. Isso não é pouco. Se nós lembrarmos que no curto espaço de 2.500 ou 3.000 anos, por exemplo, formou-se o latim, tornou-se a língua predominante da Europa Ocidental e, em seguida, desmanchou-se, por assim dizer, na herança das línguas românicas, que constituem aquilo que Caetano Galindo chama, muito apropriadamente, de latim em pó. Pois bem, as línguas indígenas evoluíram por um tempo 10 vezes maior do que este, isoladamente. Não surpreende, portanto, a diversidade e a distância de suas estruturas morfológicas, sintáticas, sua fonética e fonologia, assim como os conceitos e simbologias representados nas palavras em relação às línguas dos velhos continentes. Em resumo, as línguas indígenas das Américas representam, ao mesmo tempo, um dos mais importantes símbolos da identidade cultural dos povos originários, como também um objeto central de pesquisa. E é por isso que eu fiz questão de participar da abertura desse seminário, que conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Há mais de 60 anos, nós apoiamos projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, incluindo ciências exatas, biologia, ciências sociais aplicadas, humanidades, artes. E, neste momento, nós constituímos um grupo de trabalho que está preparando uma proposta para a instalação de um centro de estudo da história, cultura e línguas indígenas da América do Sul. Trabalham preliminarmente o Museu de Língua Portuguesa e o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Mas certamente nós esperamos que esta seja uma proposta agregadora, para incluir outras iniciativas já implantadas em desenvolvimento no país. Portanto, esperamos uma cooperação muito próxima com entidades como o Museu Emílio Guild, o Museu do Índio e o Ministério dos Povos Indígenas. Sobre isso já conversamos. Esperamos ainda que um forte pilar do seu funcionamento seja a cooperação internacional. E por isso, desde já, convidamos pesquisadores interessados a contactarem aqueles que estão organizando esta iniciativa. Obviamente, senhora Dayara Tucano, não há qualquer possibilidade de sucesso de um empreendimento deste tipo se não contar nas suas raízes, desde o início, com a colaboração de pesquisadores indígenas, já incluídos nesses primeiros esboços. Tenho certeza de que, assim,
poderemos construir um grande centro de colaboração nacional e internacional, cujo projeto contará com forte apoio financeiro e material da FAPESP. E com esta nota eu encerro, mas não sem antes cumprimentar a todos os organizadores deste evento emblemático, que traz para uma das instituições mais tradicionais da França, Collège de France, a discussão de um tema que passou finalmente a ocupar posição central no esforço civilizatório do Brasil, o reconhecimento da dignidade das populações originárias. Muito obrigado.